Capítulo 29 Filha das Trevas. O cheiro. O que os despertou não foi a luz, foi o cheiro. Um cheiro mundano, ordinário, novo para eles, de terra, de pedra, de ferro, de primata, cheiro de gente. O corpo de Ablon doía, a cabeça latejava, mas ele só conseguia pensar no gás. O gás que os abatera. De onde viera? Como fora capaz de afetá-los, sendo os anjos geralmente imunes, ou ao menos incrivelmente resistente aos venenos comuns? Não era gás. Era mágica, ele concluiu. Feitiçaria. Eis o trunfo dos seres humanos. Uma arma inigualável que podia debelar os alados. O general se arrependia agora de tê-los subestimado. Os mortais eram mais espertos do que ele imaginara a princípio. Uma vez conhecendo seus oponentes, poderiam superá-los, como Orion lhe contaria nos meses vindouros. Olhou ao redor. Estava preso em uma cela espaçosa, de paredes irregulares, revestida de pedra calcária. Grades enferrujadas bloqueavam a saída. Guinchos podiam ser ouvidos nos aposentos acima. Os cantos eram escuros, tão negros que ele não conseguia enxergá-los, nem se os observasse de perto. Ergueu-se. Não sentiu o peso da armadura. O artefato fora-lhe tirado, assim como a espada, os braceletes, as perneiras e o cinturão. No lugar, alguém lhe pusera uma gargantilha de bronze. O guerreiro se preparou para arrancá-la quando percebeu um gemido. Ishtar. Perseguiu os débeis ruídos e encontrou a parceira estirada em uma das quinas da sala. Sentou-se e a amparou. A feroz comandante também perdera o sabre, a couraça e os demais acessórios, restando-lhe apenas uma tira de couro que lhe cobria os seios, normalmente usada para preservá-los do atrito. Uma gargantilha, idêntica à do Vingador, envolvia-lhe o pescoço, mas ela não estava ferida. Nenhum dos dois se machucara. Comandante! Ablon a sacolejou. Desnorteada, a fúria respondeu com outro gemido e segurou-lhe os pulsos com afeição. Os lábios se entreabriram e, pela primeira vez, o celestial experimentou uma estranha sensação, como se um calafrio lhe percorresse a espinha, como se uma brasa o queimasse por dentro. Talvez fosse o perfume da amiga, o aroma de sua pele, talvez a condição dela, tão frágil,
tão delicada. Teve uma espontânea vontade de abraçá-la, mas resistiu e acabou se contendo. Ishtar! Ele sussurrou de novo, procurando afastar os pensamentos lascivos. Comandante, acorde! General! O que aconteceu? Ela se apoiou em seus ombros. Onde estamos? Não sei. Os dois se ajoelharam na rocha e em seguida ficaram de pé, tontos ainda, mas a salvo por ora. Em um calabouço, suponho. Os Apacs nos trouxeram para cá. Eu os vi antes de desmaiar. Nos carregaram para as belonaves. E os atlantes mortos. Não estamos em alto mar. Não mais. Ela estudou o ambiente, notou que o solo era rígido. Por que não saímos daqui? Reparou nas grades de ferro. Podia quebrá-las sem esforço. Precisamos recuperar nossos equipamentos e regressar à missão. Sem esperar o aval de seu líder, Ishtar andou até a porta, segurou duas barras e as chocalhou. Nada. Empregou mais força, mais violência, sacudiu-as para trás e para frente, chegou a dar chutes na fechadura, mas as hastes continuavam duras, fixas no lugar. Não adianta! Uma terceira voz ecoou de um ponto afastado. Será que não perceberam? Seus poderes são inúteis. Quem disse isso? Ablon se virou à esquerda para deparar-se com uma entidade oculta até então que se mantivera recolhida no breu. Seu corpo era igual ao das fêmeas humanas, com a exceção de que tinha um par de asas de morcego. Os olhos eram rubros e os cabelos haviam sido raspados por vontade própria ou à força. O nariz e as orelhas estavam adornados por agulhas que também decoravam os mamilos e a ponta da língua, salvo por uma tanga e pela gargantilha de bronze, ela estava nua, sem calçados ou armas. Quem é você? São as coleiras! O feitiço que delas emana inibe os nossos poderes. Como se sentem agora?
Ora, vocês dois. Como se sentem os soberbos anjos de Yahvé sem suas divindades para salvá-los? Pergunto-lhe o mesmo. O general não se dobrou à zombaria. Pelo que vejo, estamos em condições semelhantes. Ishtar tateou a gargantilha e constatou que havia uma tranca na parte traseira. Segurou o ornamento e o apertou com força, tencionando esmigalhá-lo. Mas o efeito foi inverso e o bronze começou a comprimir-lhe o pescoço. Ablon pensou em ajudá-la, mas estava óbvio que o objeto era encantado e continuaria a se condensar enquanto eles não o soltassem. Então, jogou a companheira no chão e a imobilizou pelos punhos. Feito isso, em poucos instantes, o anel metálico estabilizou e a argola reverteu ao tamanho normal. Idiotas! Celestiais estúpidos! Sempre se acham superiores. É bom vê-los por baixo de vez em quando. Não nos achamos superiores. Somos servos de Deus, só isso. Meu nome é Ablon, o Vingador, e esta é Ishtar. Diga-me, quem é você? Gosto de saber com quem falo. Vocês não têm noção de com quem estão se metendo, não é? Esticou as asas. Sou Inanna, filha das trevas, uma das Lilins. Lilins. Ishtar rouquejou. Muitos nos veem como monstros, mas a verdade é que somos tão versáteis quanto os seres humanos. Os Lilins, como os celestes, só viriam a saber anos depois, eram os rebentos de Lilith, a primeira mulher de Adão, que fora expulsa do jardim do Éden por não se submeter às leis de Metatron. Lilith, após seu exílio, fora se refugiar às margens do Mar Vermelho, onde copulara com algumas centenas de seres humanos, dando à luz entes híbridos. Os Lilins eram tidos como demônios e perseguidos pela maioria das sociedades terrenas, daí a necessidade de caminharem escondidos, não revelando a ninguém sua origem, a não ser, claro, a outros seres fantásticos. De todo modo, não importa quem sou, nem quem são vocês, só importa onde estamos agora e para onde estão nos levando.
Certo. O Vingador se aproximou dela. Onde estamos? A região mais obscura que permeia a Haled, no grande bastião da necromancia. Estes são os calabouços de Barak-Marur, o zigurate de Kotar Vakazes, aquele que chamam de o Arquimago. Foi ele que nos capturou. Mas por quê? Ishtar estava confusa. Não estamos aqui para fazer guerra aos mortais. Então, para que vieram? Nossa missão. A subcomandante elaborou uma réplica, um argumento para se defender das acusações, mas Ablon a cortou. Nossa tarefa só diz respeito a nós. Ele sublinhou e se voltou a Lilin. Mas posso garantir que lutamos a favor da humanidade. Mentiras! Mentiras e mais mentiras! São anjos, ora essa! Sanguinários, arrogantes, cruéis! Vêm à Terra para matar, para mutilar, para executar os nossos irmãos. É isso o que os anjos fazem. Por todo o país de Nod, os ataques têm se tornado frequentes. Celestes em corpo de leão devastam aldeias, devoram crianças, percorrem o firmamento. Devoram crianças? Do que está falando? Pela descrição, Ablon reconheceu os celestes em corpo de leão como os Shedus, uma determinada estirpe de querubins particularmente vorazes, tido como cães de caça do príncipe Miguel. No entanto, não acreditava que mesmo eles pudessem fazer mal aos terrenos. Os primogênitos nunca permitiriam tais atrocidades. Suas alegações são falsas, filha das trevas. E a desafiou. O que sabe sobre os arcanjos? Ela redarguiu, triste e revoltada a um só tempo. Minha mãe foi seduzida pelo mais belo deles, Lucifer, a estrela da manhã. Eu sou o resultado dessa luxúria, disse, sem revelar a identidade de sua progenitora. Lucifer lhe prometeu uma cadeira no paraíso, mas depois a abandonou. O que eu procuro é fazer jus ao meu nome e ao meu sangue. Encontrarei o meu pai e cobrarei o meu lugar nas alturas. Ergueu-se. Me diga agora, Vingador,
Diga-me que líderes são esses que vocês seguem, que mentem, matam e usam a palavra para justificar os seus crimes. Nossa lealdade é para com o arcanjo Miguel, mas não acredito em você nem no que diz sua mãe, seja ela quem for. Lúcifer é um servo de Deus como nós e já o provou várias vezes. De qualquer maneira, se o tal arquimago que nos raptou deseja vingança contra os anjos, o que você faz aqui encarcerada conosco? Eu não disse que ele procura vingança. Quem procura vingança sou eu. Kotar era o grão-feiticeiro mais respeitado de Loki, um dos buscadores, membros da corte interna, e continua a ser o mago mais poderoso do mundo, mestre entre todas as escolas mágicas. Ele tentou usurpar o poder do rei e foi afastado para o deserto, onde construiu este zigurate e organizou um exército. Não sei o que ele planeja, mas fará de tudo para conquistar a cidade e assumir o trono da bela gigante. Então, o assalto ao Bagti não teve nada a ver com as guerras mediterrâneas? Trata-se de um acerto de contas. Kotar estava atrás de vocês. Apontou o dedo para eles. Desde o princípio. De nós? Estar definitivamente não compreendia a ligação. Por quê? E para quê? E, ademais, como ele teria nos descoberto? Inanna estava inclinada a responder quando 5 guardas surgiram no corredor, vestindo couraças de bronze e usando véus carmesins análogos aos cavaleiros que os atacaram no barco. Como arma, traziam lanças e espadas curtas. Era esquisito aos querubins não escutá-los chegando. Agora que não podiam mais contar com seus sentidos angélicos, nem com sua força e sua rapidez sobre-humanas. O grandioso quer vê-los, grunhiu um dos soldados, indicando os 3 prisioneiros com a ponta da lança. agora. Vamos acabar com eles. Star cochichou no ouvido de Ablon. Com ou sem poderes podemos submeter esses coitados? Não, o general a proibiu. Seria precipitado de nossa parte. Temos que conhecer o inimigo antes de atacá-lo. Controle-se. Sem dizer mais palavras, o Vingador aceitou seu destino, saiu na frente e permitiu que os militares o conduzissem. Star engoliu o orgulho e foi atrás, fazendo conforme o seu chefe mandara. Inanna os acompanhou, indignada ainda por ter sido capturada, mas, de certa forma, satisfeita em ver os celestes domados. Tudo o que ela mais gostaria agora seria de testemunhar sua queda,
vê-los pendurados em uma estaca, sofrendo trucidados, mortos em desonra. Nada neste mundo lhe daria tanto prazer. Capítulo 30 Barak Maru. O Grandioso era mais um dos títulos atribuídos a Cotar Vaz-Aziz, o arquimago de Enoque. Cotar fora um dos buscadores, como se chamava o concílio de mágicos a serviço do rei, e, teoricamente, os mais leais ao povo de Nod, responsáveis por forjar armas mágicas e aconselhar os generais em batalha. Fazia 30 anos que os nobres tinham votado a favor de seu exílio por considerarem-no uma ameaça, tendo em vista sua imprevisibilidade e sua ganância. Cotar se achava superior aos demais feiticeiros. E era, realmente, tendo dado à sua deportação um caráter revanchista e a encarado como uma chance de se voltar contra a pátria fundada por Caim. Logicamente, ele não poderia enfrentar o conselho inteiro sozinho. Sendo assim, encontrou uma forma de incrementar seus poderes. O zigurate de Barak Maru tinha 200 metros de altura e 6 andares. Por definição, um zigurate é uma pirâmide de degraus com seus níveis ligados por uma rampa externa, geralmente na face norte, em formato de escada. Sobre suas plataformas laterais apoiavam-se jardins de vegetação contorcida, uma flora soturna que não se via em lugar algum do planeta. O projeto inicial previa que as paredes, originalmente de rocha, fossem reforçadas por chapas de prata, mas Cotar não conseguira ainda reunir todo o material necessário, esperando fazê-lo quando confiscasse os cofres de Enoque. Construída na fronteira dos ermos entre os impérios de Nod e de Saka, a pirâmide estava localizada fora do limite dos dois estados, o que contribuiu para que ambos os países a negligenciassem, querendo, a princípio, evitar uma guerra, mas, ao mesmo tempo, permitindo seu crescimento. Os mitos acerca de Barak Maru eram incontáveis, a começar por sua edificação, completada em 10 anos por nada menos que 100.000 escravos. Nas tavernas, nas caravanas e nas estradas costeiras, especulava-se sobre os segredos que o palácio escondia, suas riquezas e maravilhas, seus haréns, suas piscinas termais e salas do tesouro. O prédio se tornaria tão famoso que inspiraria outros edifícios, incluindo o zigurate de Babel, desenhado muitos séculos depois por Zamir, o feiticeiro do deserto, sob ordens de Cush, governante soberano da Mesopotâmia. Era noite quando Ablon, Ishtar e Inanna foram empurrados através das escadas até o segundo pátio, sobre o qual se estendia um canteiro de árvores grisalhas. Do chão germinava uma relva cinzenta e as sombras estavam em toda parte, dando a impressão de que os caules, as folhas e as flores
Eram línguas, pênis ou beiços pustulentos, membros vivos de abominações repugnantes? No céu, radiava o brilho prateado da lua em quarto minguante, e das trevas os vigiavam seres quadrúpedes, mistura de cão, hiena e morcego. O odor era de grama morta, de podridão, de carne azeda, como aquele normalmente encontrado nos cemitérios, nas tumbas e nas valas comuns. No centro do jardim havia uma macieira, outrora bela, mas que agora parecia muito triste e doente. Uma seiva gosmenta escorria através de sua casca, como se estivesse sangrando. Os frutos estavam murchos e os galhos retorcidos. Sentado sobre suas raízes, enxergava-se uma figura sombria, coberta por um manto encardido. O rosto, as mãos e os pés tinham sido envolvidos em grossas bandagens, tapando cada pedaço do corpo magro, restando apenas um buraco sobre os olhos. Diante dessa estranha criatura, luzia uma arca de ouro que, por ser tão rica e cintilante, destoava de tudo mais que existia no horto. Tinha cerca de 1 metro de comprimento por 70 centímetros de largura, estava aberta e sobre sua tampa se destacavam 2 estátuas de querubim ajoelhados, com as asas e os braços esticados para a frente, como se estivessem louvando algo ou alguém. Num misto de inocência e curiosidade, Star deu um passo para espiar o fundo da caixa, distinguindo, além de moedas, joias, estatuetas, anéis e colares, alguns objetos místicos, entre eles suas espadas e armaduras colocadas sob um arpão, tudo acondicionado em um espaço que por dentro era muito maior do que por fora. O instinto de batalha a fez caminhar adiante quando a gargantilha apertou novamente, obrigando-a a recuar. Star! Ablom a deteve, segurando-a pela cintura. Quantas vezes eu preciso te dizer, comandante? Não se precipite. Este canteiro... A lutadora arquejou à medida que a argola afrouxava. Nunca vi nada igual. É sujo, profano, como se a natureza tivesse sido modificada, conspurcada por atividades insalubres. Que espécie de força sustenta estas árvores? Bruxaria! O anfitrião murmurou através do capuz, utilizando, a exemplo dos guardas, a linguagem básica dos descendentes de Caim. Diferentemente dos atlânticos, que se comunicavam com sons inspirados na grafia angélica, portanto, mais suaves e refinados, os enoquianos contavam com um dialeto próprio, adotado pela maioria dos povos daquela época e tomado como base para todas as demais línguas da terra no período após o dilúvio. O idioma de Nod era intuitivo, e embora Ablom e Star só viessem a dominá-lo muitos anos mais tarde, observando a miscelânea de gestos e entonações, já era possível deduzir seus conceitos. Magia negra. Cotar. O Vingador imaginou que aquele fosse o mago que os raptara,
o homem que distorcera os navios e o projétil que o surpreendera no Bacti? O que deseja conosco? Lembrou-se do que Inanna lhes contara na masmorra mais cedo, que a disputa do feiticeiro era contra os buscadores, contra os membros da alta corte de Enoque, não contra os anjos, e tentou ser diplomático. Não somos seus inimigos. Claro que não. Precisamente porque não os considero uma ameaça. Mirou as plantas, sereno, e completou o discurso que começara. Estas árvores foram cultivadas por meus escravos e transformadas graças à arte de necromancia, o que lhes garante propriedades incríveis. Inclinou a cabeça. A macieca que brota às minhas costas floresceu sobre uma muda da Isedrate, a árvore do conhecimento do bem e do mal que crescia a leste do Éden, quando o mundo era jovem, nos tempos mais inocentes. Suas sementes são tóxicas aos entes mortais e inebriantes aos anjos, capazes de derrubar o mais forte dos querubins. Chega dessa conversa! Por mais que tentasse, Ishtar não conseguia controlar seus instintos. Devolva nossas armas, ou então as tomaremos à força. É tarde para isso. Confiante, Kotar nem sequer se mexeu. Suas armas, assim como vocês. E nisso ele incluía Inanna. São um presente. Um presente? O plano de Ablon era ganhar tempo até que Ishtar se acalmasse, ou então estariam os três, perdidos. Para quem? Covarde! A fúria praguejou. Não desviava a atenção do mágico apesar das instruções de seu chefe. Lute comigo! Veremos se é páreo para qualquer um de nós. Não fossem estas coleiras, já o teríamos estraçalhado. Acha mesmo? O bruxo divertiu-se. Façamos um texto, então. Deu uma ordem a um de seus soldados. Tammuz, remova o colar da prisioneira. O guarda obedeceu, apanhou uma chave e destravou um mecanismo de bronze. O anel caiu no solo com um baque e imediatamente Ishtar sentiu seus poderes voltando. Força e vigor foram restaurados à plenitude e com sua visão predatória, ela avistou os cães que rodeavam o gramado, antes só percebidos como borrões. Reparou que tinham patas de cabra e mãos de macaco, com bocarras imensas, repletas de dentes caninos. Não eram animais deste mundo? Ela refletiu. Eram
monstros, feras sobrenaturais, tendo sido conjurados à terra por magia. Outro item que chamava atenção era a arca, cujas vibrações se projetavam para além do tecido, confirmando que era dotada de poderes místicos extremamente apurados, embora a querubim não soubesse ainda dizer quais poderes eram esses. Mas todas essas impressões passaram num sopro. Star estava determinada a exterminar seu captor e saltou contra ele, os músculos rijos, a face vermelha. Sem perder a compostura, o mago ergueu o braço direito. Da manga saiu, em vez de uma mão enluvada, um par de tentáculos castanhos, apêndices que nada tinham de humano, recordando duas lesmas gigantes. Os pseudópodes se contraíram em rugas nojentas e, a seguir, se expandiram, agarrando o pescoço da legionária, içando-a no ar, apertando-lhe a nuca e a subjugando na hora. Ablon movimentou-se em resposta, fez menção de atacar, mas a gargantilha esquentou, provocando-lhe espasmos. Inanna assistia à cena estática. Gostava de ver os anjos sofrendo e celebrava cada vez que eram vencidos. Mas, naquelas circunstâncias, considerando que tinham um adversário em comum, experimentou certa simpatia pelos colegas de cela, sobretudo após a manobra covarde do bruxo. Mas, ainda que quisesse, ela nada podia fazer. Se arriscasse uma reação, terminaria como o Vingador, prostrada. Então, preferiu se abster. Afinal, nenhum celeste valia o esforço. Quando Star estava para a apagar, praticamente estrangulada, os tentáculos enfim recuaram. O capitão dos lanceiros recolocou-lhe a gargantilha, agora para não mais retirá-la. Cotar! Você é uma abominação! Gritou, a cara pálida, os inchados. Basta desta ladainha! O mago enrolou os pseudópodes e seus dedos reverteram a forma humana. Estou desapontado. Seres antigos, eternos, que percorrem o espaço, rasgam as estrelas e singram as ondas cósmicas, comportando-se assim como formigas na palma da mão. Trouxe-os aqui para que
conversássemos sobre os mistérios do universo, mas vocês são rústicos e não estão preparados. Que seja. Sinalizou para o guarda, rodando 2 vezes o polegar. Capitão Tamuz, escolte-os às câmeras subterrâneas e prepare-os para a viagem. Incapazes de usar seus poderes, os 2 celestiais, mais a enigmática filha de Lilith, foram guiados à rampa exterior e de lá outra vez para os calabouços de Barak Maru. Tão logo saíram do pátio, digerindo a amarga sensação de fracasso, Ishtar fez um comentário. Não é possível. Afagou o próprio colo, que doía como se uma rocha o tivesse acertado. Esse bruxo não é humano. Não pode ser. Revelou Inanna. Por que não nos ajudou? Ela se virou para Lilin inconformada, repudiando sua expressão de desdém. Não tem honra. Por favor, não me venha com sermões. O que é a honra senão uma série de normas destinadas a proteger os mais fracos? Os fortes não conhecem honra. Os fortes não precisam de códigos morais que os guiem. Os fortes desprezam o que você chama de honra. Os fortes vencem quando podem vencer e perdem quando merecem perder. Não, Inanna. Ablon discordou. Os fortes não perdem. Nunca perdem. Mesmo quando são derrotados. Os fortes lutam. E é isso que vamos fazer.